Quem assistiu ao primeiro filme de Minecraft se sentiu entrando no Overworld de verdade pela primeira vez. Mas você sabe o quanto foi difícil reconstruir todo esse universo dos games para o cinema? One of the great things about Minecraft, you want to survive, you gotta be creative. A primeira coisa a se falar sobre essa produção é que ela custou mais de 150 milhões de dólares. Já pensou em ter todo esse dinheiro pra você? Daria pra chamar o Jack Black e fazer um filme do seu jogo favorito com muitos efeitos especiais. No caso de Mine, os feitos em computação gráfica, o famoso CGI, além do fundo verde, foram utilizados para fazer todo o cenário. Mas também existe muito efeito prático e objetos construídos do zero para o filme. Na hora de gravar as cenas, poderia ser difícil acreditar no Overworld quando ele é só uma tela verde, você não acha? Por sorte, nenhum dos envolvidos na grande produção teve que passar por isso, porque muito do que você viu nos cinemas era real, desde a grama no chão até as árvores quadradas que aparecem na floresta. Isso te deixou muito curioso para descobrir mais sobre o filme Minecraft, não é? Então pega a sua pipoca e o seu frango assado na lava quente do Nether. Tá começando mais um Team Videos! Com certeza quem assistiu ao filme deve ter notado muitas semelhanças não só com o jogo principal, mas também com as suas outras versões, Dungeons e Legends. Toda a ideia do filme se resume no seu título, um filme Minecraft, que quer dizer que é só mais uma aventura naquele universo, porque todos os jogadores têm experiências únicas, mas no mesmo cenário. No mundo que a gente vê na tela do cinema, uma informação super importante é que todo aquele cenário começou a ser construído em janeiro de 2024, na Nova Zelândia, que foi onde a adaptação foi gravada. Ou seja, muito do que a gente vê é na verdade alguns pontos da natureza daquele país. Mas o que muitos fãs não sabem é que um filme Minecraft teve seu começo de ideia há mais de 10 anos, quando foi anunciado pela primeira vez. Sim, você não ouviu errado. O filme começou a ser desenvolvido no ano de 2014, quando muitos dos fãs do jogo ainda nem tinham nascido. A demora para fazer essa adaptação foi muito interessante para o desenvolvimento do cenário, que todo mundo concorda que tá fantástico. Você notou que boa parte dos cubos no filme são peças de verdade? Ainda não existem grandes informações sobre a quantidade de peças nesse formato que foram construídas. Só que o mais interessante é que você pode contar e depois voltar aqui e dizer pra gente. Falando nos detalhes do cenário, existem alguns pontos que são um pouco importantes. Um exemplo é o cubo dos portais, chamado Orbe da Dominância. Os criadores foram muito espertos, deixando claro como essa é uma aventura separada, porque aquele cubo azul deveria ser vermelho e laranja, porque essas são as cores reais do Minecraft Dungeon, que foi o jogo que inspirou a ideia. Mas para fazer um cenário tão incrível, foi necessário estudar muito. E é por isso que para um filme como esse dar certo, é necessário chamar quem entende do assunto. Os fãs. A comunidade de Minecraft influenciou o roteiro quase como se fosse um filme construído por fãs. Um exemplo de quando isso rolou foi o filme Deadpool, quando o ator Ryan Reynolds conseguiu realizar a adaptação do anti-herói graças à internet. Nessa história, a gente acompanha um grupo de pessoas perdidas no Overworld, depois de um cubo misterioso abrir o portão para o mundo de Minecraft. Eles precisam derrotar uma vilã da raça Piglin, que deseja dominar o mundo. Mas tem um problema. Até aí todo mundo esperava que a ideia da produção fosse mesmo essa. Mas como exatamente o roteiro foi parar na tela dos cinemas? Os roteiristas Chris Bowman e Hubel Palmer, ao lado do diretor Jared Hess, tiveram uma ideia simplesmente incrível. Que tal simplesmente perguntar para os fãs o que se faz no Overworld e transformar isso em um filme? Por mais que a comunidade estivesse muito interessada em participar da produção, são muitas pessoas para ouvir. Então foi necessário chamar alguns poucos especialistas que a gente reconhece no filme. Os influenciadores DanTDM, o Off-Mall, o Mumbo Jumbo e a LD Shadow Lady. Todos esses youtubers ajudaram na produção do filme contando muito das suas experiências. Um exemplo foram aquelas armadilhas de cactos voadores, quando o personagem do Jason Momoa tá na caverna e pisa em um chão falso. Essa foi uma ideia que saiu de uma das lives do youtuber Mumbo Jumbo. Outro momento foi quando Jack Black, ou melhor, o Steve, utilizou um balde de água para escapar de ser esmagado no chão. Essa possibilidade só existe porque no mundo de Minecraft,
Você só sobrevive se for criativo, e o balde de água para amortecer quedas é um dos truques que a comunidade dos jogadores levou para a experiência do filme. De acordo com o próprio diretor do live action, um jogador tem a sua primeira experiência de verdade com Mine quando chega a primeira noite, e os perigos dos zumbis, esqueletos e creepers aparecem. E no roteiro era necessário que esse tipo de experiência acontecesse antes dos nossos personagens conhecerem o Steve. Você deve lembrar que os 4 heróis, Garrett, Natalie, Henry e Danielle, têm que lutar em um mundo desconhecido antes de receberem ajuda. E só quem é fã percebeu esse detalhe. Uma coisa emocionante é que a gente descobre pelos vídeos extras dos bastidores do filme que os produtores não iriam fazer uma homenagem pro Technoblade, o eterno porco de coroa dourada que foi um grande jogador, mas que infelizmente perdeu a vida. Mas o ator Sebastian Hansen, que faz o papel do Henry, pediu para que colocassem pelo menos uma homenagem simples e rápida. E foi por isso que a gente recebeu aquela cena do porquinho com coroa, que o Steve chama de lenda. E claro, no roteiro existe uma escolha muito criativa, que foi a ideia de fazer um villager falar pela primeira vez em toda a história de Minecraft. Por isso a produção dessa história já é lendária. Uma outra ideia do filme que precisou ser desenvolvida com cuidado foi a vilã Malgosha. Ela é na verdade uma adaptação do vilão Piglin The Seer em Minecraft Legends, mas eles tiveram que modificar. Provavelmente porque esse personagem vai ser utilizado no futuro de alguma forma. O que você gostaria de ver em um próximo filme de Minecraft? Comenta a hashtag Mine pra gente se conhecer. Tudo isso a gente pode agradecer ao diretor Jared Hess, e talvez o filme tenha dado tão certo porque essa é a segunda vez que ele trabalha junto com o Jack Black. Eles formaram um time no filme Nacho Libre em 2006 e já se conhecem muito bem. A gente não poderia ter um diretor melhor, embora o Jared tenha sido a 4ª escolha para chefiar o live action. Ele é um grande fã de Mine, tanto que tá atuando no filme e você nem percebeu. Ele é completamente apaixonado pelos Piglins, e por isso quis ser o dublador do General Chungus, aquele porco que acabou virando churrasco na mão da vilã Malgosha, depois de ter falhado em pegar o orbe da dominância. Todos no elenco dizem que ele foi um grande alívio pro filme, porque nos bastidores esse diretor dizia que aquilo até poderia ser um trabalho, mas ele não gostaria que ninguém se sentisse trabalhando de verdade. Era para ser divertido, e é por isso que o trabalho dele como Jack Black foi muito importante, porque a gente descobre que o ator estragou algumas filmagens fazendo piadas e forçando os colegas a rirem na hora da cena, não porque ele é bobo ou algo do tipo, e sim porque o diretor de fato queria que a experiência de participar daquele filme fosse a mais divertida possível. Nas palavras do próprio Jack Black, abre aspas, "O mundo fica melhor quando você está se divertindo." Fecha aspas. Os 2 atores mais famosos dessa produção são o Jack Black, que faz o papel do Steve, e o Jason Momoa, que interpreta o Garrett. No caso dele, o personagem era para ser um ex-campeão de videogames falido, que não tem mais nada no mundo além da sua loja, que ele também tá perdendo. A ideia era transformar o Jason Momoa em alguém que não quer deixar os anos 80 irem embora. Quando o ator recebeu esse personagem, ele se lembrou que nos anos 80 ele queria pintar as unhas de preto, mas a sua mãe nunca deixou. E por isso Jason pintou as unhas, realizando um sonho de infância. Outra coisa interessante é que por mais que esse ator tenha muito cabelo, aqueles mullets não são exatamente dele. O ator disse em entrevistas que foi a primeira vez que ele fez um penteado dos anos 80 e que precisou utilizar algumas mechas falsas. E sim, a gente sabe que ele é um cara grande, mas as cenas de ação do Garrett foram feitas por 2 dublês. Em uma das primeiras entrevistas do Jason Momoa para esse filme, o ator falou como trabalhar com o Jack Black foi muito difícil, não por ser ruim, mas porque ele não conseguia parar de rir. Ele ficou se perguntando como que os comediantes conseguem fazer tanta bagunça em um ambiente de trabalho e se safar, mas que no final ficou tudo bem. Momoa também falou que durante várias vezes ele teve um ataque de risos durante uma cena que a Emma Myers estava fazendo, e que por causa disso a coitadinha teve que gravar muitas vezes. Já deu pra ver que essa produção foi muito engraçada de se fazer, não é? No caso de Emma Myers, a Natalie, ela tinha um dublê também, mas por conta da sua experiência em dança, as cenas e lutas foram fáceis de fazer. O único problema, na opinião da atriz, foi aprender como utilizar espadas e enxadas para lutar. Curiosamente, ela é sim uma jogadora de Minecraft desde criança. A atriz Danielle Brooks, que faz o papel da Dawn,
também teve que fazer algumas aulas de luta pro filme, e ela gostaria que as meninas tivessem alguma cena juntas lutando contra os vilões. Por isso a gente tem esse momento no filme. No caso do Henry, que é interpretado por Sebastian Hansen, ele é o responsável por existir aquela bela homenagem pro Technoblade, mas também é um grande jogador de Minecraft. O ator já disse em uma entrevista que se tivesse que escolher um jogo para salvar o mundo, ele escolheria Mine. E uma curiosidade é que nos bastidores, ele e o Momoa desenvolveram um aperto de mão secreto entre amigos. E sabe quem também pode ter um aperto de mão? A gente! É só se inscrever no canal e ativar o sininho. No final do filme, você deve ter percebido que a personagem Alex aparece, correto? Mas muita gente se pergunta quem é essa atriz. Na verdade, a gente sabe. Embora ela não tenha aparecido nos créditos, a gente descobriu que no futuro, ela vai ser interpretada pela atriz Kate McKinnon, que também é uma comediante americana. Muitos fãs gostariam de saber um pouco mais sobre onde foram parar os primeiros planos para o filme, que foram apresentados pelo criador do jogo Marcus Persson, mundialmente conhecido como Not. Como a gente sabe, existiram sim outras ideias para a produção desde 2014 até hoje, mas toda a produção sofreu atrasos, e um dos motivos foi justamente o fato de que não existia uma história. Em Mine, quem cria a história é o jogador, e como estava impossível encontrar o tema correto, o tempo foi passando e as crianças que jogavam naquela época não eram mais tão jovens. Esse é na verdade um dos motivos para a existência do personagem do Jason Momoa, um antigo jogador de videogame que se perdeu no tempo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!